Se existe um tema que costuma ser tratado como algo distante da vida das pessoas, mas que pode impactar diretamente o bolso de bilhões ao redor do mundo, é a disputa pelo controle do sistema financeiro internacional. E nos últimos anos, uma mudança silenciosa começou a ganhar força nos bastidores da economia mundial. Uma mudança que envolve a China, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Tailândia e outros países que decidiram construir uma alternativa ao sistema dominado pelos Estados Unidos. A questão central é simples: o que aconteceria se o dólar deixasse de ocupar o papel dominante que possui hoje no comércio internacional? O que aconteceria se uma parte crescente de países passasse a negociar sem depender da moeda americana? Para muitos analistas, essa transformação já começou e está avançando de forma muito mais rápida do que grande parte da população imagina. Nos últimos dias, a China voltou a chamar atenção ao destacar os avanços de uma nova rede de pagamentos internacionais que pretende competir diretamente com a estrutura financeira baseada no dólar. Antes de continuarmos, deixe o like. Isso ajuda o algoritmo a recomendar nossos vídeos para mais pessoas interessadas em geopolítica, economia e nos acontecimentos que estão mudando o equilíbrio de poder mundial. Agora vamos à análise. O projeto, conhecido como M-Bridge, reúne bancos centrais de países como China, Hong Kong, Tailândia, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. E é justamente a presença saudita que tem despertando um enorme interesse entre economistas e observadores da geopolítica internacional, reduzindo a dependência das estruturas tradicionais controladas pelo Ocidente. Enquanto isso, Pequim também vem ampliando o uso do CIPS, sistema chinês frequentemente apontado como uma alternativa ao sistema SWIFT, a principal rede de mensagens financeira do planeta. Nos últimos meses, especialmente após o aumento das tensões envolvendo o Irã, o uso dessas alternativas ganhou ainda mais atenção. Diversos países passaram a buscar formas de realizar transações sem depender totalmente dos canais tradicionais dominados pelos Estados Unidos. O resultado é o surgimento de uma verdadeira corrida silenciosa pela criação de novos sistemas financeiros internacionais. E essa disputa não envolve apenas a China. Diferentes blocos econômicos, bancos centrais e governos vêm estudando mecanismos capazes de reduzir a concentração de poder existente atualmente. O que está em jogo não é apenas uma questão técnica, é uma disputa por influência mundial. Para os Estados Unidos, esse cenário representa um desafio significativo. Durante décadas, o status do dólar como moeda dominante permitiu que Washington acumulasse níveis gigantescos de dívida sem enfrentar consequências imediatas que outras economias provavelmente enfrentariam. Atualmente, a dívida americana se aproxima da marca dos 40 trilhões de dólares, algo que muitos economistas considerariam insustentável em qualquer outro país. A razão pela qual isso foi possível durante tanto tempo está diretamente ligada à demanda mundial por dólares. Enquanto governos, empresas e bancos centrais continuarem precisando da moeda americana para realizar negócios, existirá uma procura constante tanto pelo dólar quanto pelos títulos da dívida dos Estados Unidos. Mas essa dinâmica começa a apresentar sinais de desgaste. Talvez a mudança mais simbólica esteja acontecendo justamente na Arábia Saudita. Durante mais de 5 décadas, o reino saudita foi uma peça fundamental na consolidação do chamado petrodólar. Após o fim da conversibilidade do dólar em ouro na década de 1970, o petróleo passou a ocupar um papel central na demanda mundial pela moeda americana. Como o petróleo era majoritariamente negociado em dólares, qualquer país que precisasse comprar energia precisava antes adquirir dólares. Mas essa realidade começou a mudar. Hoje, já existem contratos
contratos de petróleo sendo negociado em outras moedas. Além disso, cresce o uso de mecanismos alternativos de liquidação entre parceiros comerciais, e a aproximação cada vez maior entre Arábia Saudita e China reforça essa tendência. Um exemplo citado com frequência é o chamado Corredor do Ouro, desenvolvido pelos chineses em parceria com países estratégicos. Entre os projetos está a instalação de estruturas ligadas ao armazenamento de ouro dentro do território saudita. Para muitos observadores, isso pode facilitar acordos comerciais baseados não apenas em moedas nacionais, mas também em ouro físico. Se esse movimento continuar avançando, as consequências podem ser profundas. Quanto mais comércio internacional for realizado fora do dólar, menor tende a ser a demanda mundial pela moeda americana. E quanto menor essa demanda, maior o desafio para manter o atual modelo financeiro baseado no enorme endividamento dos Estados Unidos. O ponto mais importante é que ninguém está falando de um colapso instantâneo. Não existe um botão que será apertado amanhã fazendo o dólar desaparecer. A transformação é gradual. Ela acontece pouco a pouco. Primeiro surgem alternativas, depois essas alternativas começam a ganhar usuários, em seguida elas passam a ser utilizadas em volumes maiores, e quando as pessoas percebem a dimensão da mudança, parte dela já aconteceu. A grande pergunta é se o mundo está entrando justamente nessa fase agora, porque pela primeira vez em décadas, países que sempre estiveram dentro da órbita financeira dos Estados Unidos estão participando da construção de estruturas que podem reduzir a centralidade do dólar no comércio internacional. E isso pode marcar o início de uma das maiores transformações econômicas do século XXI. O mais importante de entender é que mudanças como essa não acontecem da noite para o dia. A melhor comparação talvez seja com a televisão a cabo. Durante décadas, ela dominou completamente o mercado. Parecia impossível imaginar algo diferente, mas então surgiram os serviços de streaming. No começo, eram apenas alternativas pequenas. Com o tempo, ficaram mais eficientes, mais acessíveis e ganharam cada vez mais usuários. Hoje, o streaming domina boa parte do mercado, enquanto a televisão a cabo perdeu grande parte da força que tinha. Algo parecido pode estar acontecendo com o sistema financeiro internacional. O dólar continua sendo a principal moeda do planeta, mas novas alternativas estão surgindo, e o M-Bridge pode ser uma das mais importantes delas. E isso acontece porque o projeto não busca apenas criar uma nova moeda. O objetivo é criar uma infraestrutura própria para pagamentos internacionais. Quanto mais países puderem negociar entre si, sem depender dos sistemas tradicionais ligados ao dólar, menor será a capacidade dos Estados Unidos de controlar ou influenciar essas transações. Um detalhe que chamou a atenção foi a participação inicial do Banco de Compensações Internacionais, o BIS, conhecido como o Banco Central dos Bancos Centrais. A instituição ajudou no desenvolvimento do projeto, mas acabou deixando a iniciativa em 2024. Oficialmente, afirmou que sua missão já havia sido concluída. Mesmo assim, a saída levantou dúvidas e especulações entre observadores do sistema financeiro internacional. Outro aspecto importante é que o M-Bridge foi criado para operar com moedas digitais emitidas por bancos centrais, as chamadas CBDCs. China, Rússia e vários outros países já avançam nessa direção. Para seus defensores, essas moedas podem tornar os pagamentos internacionais mais rápidos e eficientes. Já os críticos alertam para o aumento do controle estatal sobre as transações financeiras. Enquanto isso, os BRICS continuam fortalecendo o mecanismo de cooperação econômica, ampliando o comércio em moedas locais e criando alternativas ao modelo financeiro tradicional.
grande parte desse processo acontece longe dos holofotes, através de acordos bilaterais e novos sistemas de pagamentos que avançam gradualmente. Ainda não existe uma data oficial para o lançamento completo do M-Bridge, mas os responsáveis pelo projeto afirmam que os preparativos estão em estágio avançado. Isso sugere que a implementação pode acontecer mais cedo do que muitos imaginam. Mesmo assim, ninguém está falando de um colapso imediato do dólar. O que está acontecendo é uma erosão gradual da sua posição dominante. A participação da moeda americana nas reservas mundiais vem diminuindo ao longo dos últimos anos, enquanto o ouro recupera espaço entre os ativos preferidos dos bancos centrais. No fundo, a questão vai muito além de tecnologia ou sistema de pagamento. O que está em jogo é o futuro da ordem econômica mundial. Durante décadas, os Estados Unidos ocuparam uma posição privilegiada dentro do sistema financeiro internacional. Agora, pela primeira vez em muito tempo, surgem projetos concretos capazes de reduzir essa dependência. A China amplia sua influência econômica. A Arábia Saudita diversifica suas parcerias. Os BRICS fortalecem sua cooperação financeira e novas estruturas começam a surgir fora da órbita tradicional do dólar. Nenhuma dessas mudanças isoladamente é capaz de transformar o sistema mundial, mas juntas elas apontam para uma tendência cada vez mais evidente. O mundo está caminhando para uma ordem financeira mais multipolar. E a grande pergunta é justamente essa: estamos vendo apenas ajustes temporários ou o início de uma transformação histórica que pode redefinir o equilíbrio de poder econômico nas próximas décadas? Comente abaixo que eu vou estar lendo o comentário de todos vocês. Um abraço.